Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Mandarincast, o seu podcast de mandarim e de cultura chinesa que vai te dando todo apoio e suporte a você não só saber mais sobre a língua, mas sobre a cultura que embasa essa língua tão incrível, essa cultura tão maravilhosa. Eu sou o Neto Lima, eu sou o iniciante aqui nessa mesa e junto comigo estão os professores Chen. Boa tarde, bom dia, boa noite, professor Chen. Olá pessoal, tudo bem? Lembrando, né, que na verdade meu nome é Jason, que é Chen, né, ou Chan, na verdade é meu sobrenome. Jason, professor Jason, e aqui o professor Arthur Rodrigues. Como que se pronuncia seu nome, professor Arthur Rodrigues? Arthur Rodrigues. Muito bom! Agora a versão em mandarim, né? E tem o meu nome em mandarim. Então manda, por favor. Ou Yasan. Oya-san. Né, que é Como o que é neto? O neto do vô em inglês. neto de filho sentido do- neto é, mesmo. isso. Xuanzi, Xuanzi. S-U-N, né? Xuanzi. Swansea. Swansea. S-U-N-Z. Ok, eu sou Swansea. Ou grandson, dependendo de onde você está nos ouvindo Que nesse é um momento. trilingue, né? Trilingue, né? mas Falo, assim, gente. é que Eu é sou um outro iniciante nível. aplicado aqui nessa mesa, né? Bom, hoje a gente vai trazer um assunto aqui muito legal, específico, mas também bem bacana para você que tem interesse de estudar mandarim, que já começou os seus estudos assim como eu, tá no nível aí iniciante, já tá gostando da língua, tá aprendendo, que é o teste HSK, né? Que eu vou me meter a falar esse nome em mandarim para que o professor Chen possa me corrigir. Hanyu Shuiping Kaoshi, que na verdade se fala assim. Hanyu Shuiping Kaoshi. É isso, é muito diferente. Mandarim é uma língua, é um francês asiático praticamente, né? Mas tem biquinho pra fazer e tal. Bom, pra você que não sabe, o teste, o exame HSK é muito parecido com aquele exame de Cambridge, né? Que acaba validando a língua e tal. Bom, é claro que não sou eu que vou falar sobre esse assunto aqui. Eu queria já abrir a mesa, já abrir o assunto aqui para os professores e perguntar qual que é a relevância, a importância desse exame para quem está no processo de aprendizado do mandarim. Acho que é uma pergunta bem frequente no Instagram, né, Tio? Que Aham. o pessoal manda, o HSK, o que você acha sobre o HSK? Qual eu devo fazer? Como é a prova? É importante ou não? Né, Então, tem acho- muita gente que pergunta também, né? Ah, o curso até que nível do Até que nível do HSK, HSK, até onde abrange, o que eu posso fazer com o HSK1, com o HSK5. Eu acho que é um assunto bem bacana de trabalhar, porque além da percepção da prova em si, a gente pode falar um pouco dos nossos alunos, né? E como eu trabalho com os alunos, que eu vejo que tem muitos professores que acham, o HSK é dispensável porque não serve pra nada, né? O importante é você saber no dia a dia falar o mandarim, né? O HSK é um papel. E realmente, eu concordo, mas eu também discordo em alguns pontos, Mas aí, né? se você olhar por esse ângulo, todos os testes que Sim. comprovam a língua são inúteis, porque o seu importante é você se comunicar, falar, você não precisa de um teste que comprove que você sabe falar. Exatamente. Isso funciona, mas eles existem por algum motivo. Existe por algum motivo e também tem a experiência que eu uso em sala de aula. Por exemplo, o que eu percebo, né, principalmente quando aulas físicas com os alunos em classe, quando tem um momento de HSK, mesmo que aquele aluno vai usar o HSK para nada, assim, naquele momento da vida dele, ele não vai aplicar para um trabalho, ele não vai fazer um intercâmbio, para que eu vou fazer uma prova? Mas assim, quando a classe se dedica a realizar aquela prova, nossa, pessoal, vocês estão no nível do HSK2, vamos realizar a prova daqui a 2 meses? Vamos. Eu vi que o empenho daquela classe aumenta absurdamente. Então, eu aproveito isso do aluno. Eu consigo extrair muito mais dele, passar mais conteúdo, porque vai ter a prova. Então, tá todo mundo, nossa, dia X é a prova, temos 8 semanas para se preparar. Então, eu vejo que o aluno estava assim, estudando, como um aluno normal, ele faz esse boom. E a classe toda. Porque a prova acaba sendo mais tangível. Às vezes, Exatamente. agora, a China está fechada. Você não vai aprender mandarim para ir para a China agora. Né? Você não vai aprender mandarim para tentar uma proposta de emprego na China, porque não pode ir para a China. Mas, às vezes, o teste, para quem está já no processo hoje de mandarim, um processo mais avançado, ele acaba sendo realmente uma coisa mais tangível para a aprendizagem. Né? Sim. Isso. Um objetivo E mais realmente claro. é assim, né? Que a gente vê, né? O aluno fica... como fosse uma automotivação. Realmente. Exatamente. Você vê o aluno, assim, que fez o HSK1, ele fica impressionado. Nossa, com tão pouco tempo já cheguei no nível 1 e tal. E você o dois vê é realmente... muito rápido, né? É Ele- muito rápido. Você vê realmente, quando o aluno, ele percebe, assim, né? Percorrer esse processo do HSK,
ele é mais motivado para estudar. Porque, assim, que nem a gente começar a aprender, né, qualquer outro idioma, inglês, por exemplo, parece que você chegar no nível intermediário, você fica no intermediário para sempre. Você não sabe quanto que você vai chegar no fluente. Então, acho que é legal do HSK, realmente, você consegue ver a sua evolução, né, como que você está. É mais tangível, porque assim, hoje os objetivos, eles não são muito concretos. Por exemplo, eu chego lá, um aluno chega na escola, qual é o seu objetivo? Eu quero aprender a falar fluente. É muito amplo, fluente. Tá, mas pra quê? Então, quando o aluno chega com esse termo, eu quero ficar fluente. Eu já crio pequenas metas para ele conseguir ver a evolução dele. Porque do zero pro fluente é um caminho muito enorme. Ele não vai ver, mesmo que ele chegue no nível intermediário, ele não vai perceber que ele sabe falar. Para ele sempre tá ruim. Sempre não tá bom, não é o suficiente. Então, eu crio em pequenas metas para ele poder ver. Que nem um processo de emagrecimento. Eu quero perder 100 quilos, 80 quilos. É muito longo. Perdeu 5, já é uma meta alcançada. Perdeu 8, já é outra meta. Então, eu crio. O HSK, eu vejo isso. O aluno dá esse boom antes da prova. E quando acaba a prova, ele ainda tá, porque demora para cair o rendimento dele. Porque ele fez a prova, ele tá acostumado com uma... Ou ele montou uma estratégia de estudo e ele continua ainda por algumas semanas, então vai caindo aos poucos. Quando cai aos poucos, é um tempo de 1 ou 2 meses, já tem outra prova de HSK. Então, sobe de novo. Então, eu faço o aluno fazer a prova, ainda mais por ser uma prova barata, porque muitas pessoas que fazem prova de inglês pagam em dólar, $200, $300. Realmente, não dá para você fazer em qualquer momento, porque é caro, né? Então, você vai converter $300, nossa, eu vou gastar 1.000 e pouco numa prova. O HSK não. É uma prova barata. E não chega a R$100 o primeiro nível. É o valor de uma pizza. Então, exatamente. Sim. E hoje podemos fazer online, né? Porque antigamente você tinha que ir até São Paulo, fazer nos Institutos Confúcios. Hoje você consegue fazer online na sua casa. Então, é uma prova que motiva o aluno, porque ele recebeu aquele certificado. Ele fala, nossa, eu tirei X. Quando que é a próxima prova? Quando eu consigo fazer a próxima prova? Então, o rendimento dele demora para cair. Então, eu gosto de usar a prova do HSK apenas para fazer a evolução do meu aluno no mandarim. Porque o aluno que não faz a prova de HSK, eu vejo que, beleza, se ele é um aluno disciplinado, vai aprender mandarim da mesma forma. Mas a prova é esse boom para ele estudar mais. Aí ele cria, por exemplo, a gente dá muito desafio, né? Estudar X vocabulário por dia, ver tal questão da prova. Então eles começam a montar uma estratégia de estudo a mais, além das aulas, que ajuda muito. Então eu vejo esses 2 meses ele aumentando o nível, fez a prova, mais 1 mês de nível alto. Então são 3 meses super dedicados ao ano. Aí, às vezes, tem 2 provas por ano que ele consegue fazer. Então, aumenta de novo esse pico. Então, eu vejo um melhor aproveitamento em geral, não por conta da prova em si. Então, desculpa, professor, pode falar, perdão. Eu ia falar realmente assim, né? Além disso, realmente existe também, a HSK abre as oportunidades também, né? Não somente realmente assim, para você melhorar seu estudo, né? Acho que muita gente queria saber sobre realmente para que serve o HSK, né? O intuito, né? Realmente. Porque assim, só para pontuar e organizar. Para vocês, é um método de avaliação do aluno. E para o aluno, é um objetivo a ser alcançado, né? Independente de certificado final. É uma questão meio que pessoal de avaliação. Só que não é só para isso que o exame existe, né? O exame existe também para, sei lá, questões profissionais, a gente pode colocar assim, como que o certificado desse seria aplicado para o profissional, como que uma empresa pediria isso, por que pediria isso? Hoje eu vejo poucas empresas pedindo, chinesas. Se forem empresas que são vinculadas ao Instituto Confúcio, que tem uma feira, tinha uma feira toda vez por ano, que era para alunos que aprendiam mandarim, e tinha essas empresas que faziam meio que um workshop e você poderia ver vagas de emprego. Eles exigiam por conta do Instituto Confúcio. Mas empresas que eu conheço em si, que eu vejo, eles não querem saber. É na entrevista. Você vai lá e fala, tem que saber falar fluente, escrever fluente. Você faz uma redação, você fala com o chefe em chinês, você ouve. Então ali ele já vai te avaliar, não vai ser um teste. Claro, você colocar no currículo tem um peso maior? Talvez tenha um peso maior. Mas hoje, no mercado de trabalho, dentro do Brasil, eu não vejo. Claro, você está procurando um emprego na China, você é estrangeiro, eles pedem. Intercâmbio. Tem vários intercâmbios do Brasil, né? Dentro do Brasil que fornece para a China, pedem a prova de HSK. Mestrado na China, pede o nível 5 de HSK. Então, existe intercâmbios em si que você precisa comprovar que você sabe falar o idioma. Então, a melhor forma é fazer uma prova de HSK, que é esse certificado que o governo, né, o Ministério da Educação da China afirma, olha, o neto sabe falar tal nível de mandarim. É a mesma coisa que, né, eu falo, né? Tipo, assim, muitas empresas realmente, você faz a entrevista, saber qual que é o seu nível.
Mas como que você faz, né? Aquela pessoa que tá olhando seu currículo seleciona você para entrevista. Isso faz uma diferença. Então, se você, né, já coloca no seu currículo, sou HSK5. A pessoa, né, mesmo um RH que não sabe falar, né, chinês... Desperta uma Exatamente. curiosidade e gera um destaque, né, Exato. no mercado, então, para aquela pessoa. Aham. Né? Ela pode saber falar o mesmo nível de mandarim do que a pessoa que não tem. Exatamente. Só que ela Então, consegue comprovar isso. Comprovar. se você... É a mesma coisa, né? Quem trabalha com TI, essas coisas, sabe? Se eu tenho uma certificação do Microsoft, do IBM, isso conta muito para realmente destacar, né? Para a pessoa que está fazendo a seleção. Então, isso hoje ainda eu acho que é muito válido nessa parte aqui, né? Porque realmente tem muitas empresas hoje, assim, o RH, que quem está fazendo a seleção, ele não sabe qual que é o seu nível chinês. Né? Então, se você colocar, assim, ao nível fluente, nível intermediário, talvez é muito, né? A pessoa não... Mas o que é o intermediário, né? E cai naquela questão, por exemplo, você coloca, tem um nível avançado de mandarim. Como todo mundo, hoje, muitos brasileiros eu vejo, coloca lá, tem um nível avançado de inglês. Você vai conversar com ele e sabe que não sabe nem o básico. Porque mente no currículo. Isso. Mas se ele coloca, ó, tem o TOEFL, nota 9. 90 pontos. Poxa, eu já sei que isso aqui é uma nota altíssima. Então você já sabe, você tem mais credibilidade. Exato. Eu tenho o espanhol, eu tenho o DEL B2. Você sabe, poxa, o cara tem um DEL B2, então o nível dele é intermediário completo, ele já tá no avançado. Você comprovou, você não colocou espanhol avançado. Aí você chama ele pra uma entrevista, você vê que a pessoa não tem. Que colocou ali só pra chamar atenção, mas na hora da reunião... E fora quem sempre fala assim, né? Oportunidade de emprego que exige o mandarim são oportunidades incríveis, Sim, né, para o exato. brasileiro. Uhum. Né? Então não basta você falar, eu sei falar, eu sou fluente, chegar na hora você conseguir falar um ni hao e não sair mais nada. Exatamente. Né? E eu acho que é exatamente que eu acho que é a função dos certificados, né? Eu acho que a função dos certificados e dos diplomas, sejam de faculdade, além de mostrar que você teve toda uma experiência atrás, é te colocar numa entrevista. Né? É você, pois, esse cara aqui E ser tem mais esse... autêntico, né? Você Isso, mostrou ali, E o cara na é formado, exatamente, pronto. na entrevista, se no currículo você tem aquilo, você sabe como recrutador o que você está esperando daquele cara que está chegando. Né? Exatamente. Então você prepara e você já se destaca na frente de outros que às vezes até tem, até falam melhor que você, talvez, mas não correr atrás de uma certificação, de uma comprovação Eu lembro disso. de um amigo meu que trabalhava na RH, ele tinha que ter inglês, né? Ele falou que assim, ele pegava lá, sei lá, 30 currículos, 28 tinha lá, inglês avançado. Mas ele sabia que daqueles 28 inglês avançado, sei lá, 3 era verdadeiro, o restante só enrolou, colocou mesmo. Então ele já procurava quem tinha teste de inglês já feito, porque ele falou que já era uma reunião, né, uma entrevista mais certa. Então, de pegar uma pessoa que sabia falar inglês. Então ele via lá, o cara fez TOEFL, não, o cara fez Cambridge, o cara é C1. Ok, já levava ele. Do que alguém que tava lá, colocou o inglês avançado. Porque chegava na hora da entrevista, não era nada disso. Ia fazer a redação, você vê, o cara era básico ainda, né? Mas colocou só para ter a chance de ter um emprego. Então no mandarim é a mesma coisa. Se você consegue comprovar, opa, realmente aquela pessoa sabe. Você não sabe que você está chamando uma pessoa e ela vai te enrolar na entrevista. Não, aquela pessoa vai estar no nível HSK 5, 6, já tem um nível muito bom. Você sabe que o cara tem uma experiência com o mandarim, né? Um background muito bom. Além dessas possibilidades que a gente falou, poder fazer intercâmbio, alguns trabalhos na China exigem para estrangeiro. Intercâmbio, realmente, né, para você estudar na China, né, muitas faculdades exigem, né, que você tenha um certo nível de HSK 2 para cima, ou mestrado, né, HSK 4, 5. Então, Você aplicou lá? Não, não apliquei. Eu fiz faculdade em Taiwan. Tá Taiwan tem diferente. outro sistema, né? Taiwan não usou HSK, é um outro teste, né? Mas na China, por exemplo, o Instituto Confúcio, para você fazer o intercâmbio básico, né, para você ganhar uma bolsa de 1 ano, HSK 3 e HSKK1, que é o de fala. Para fazer mestrado, HSK 5 e o HSKK 3. Essa era a exigência deles que eles tinham para você poder aplicar para a bolsa deles, né? Que eles pagavam tudo. Tudo, né? Tudo. Ida, estadia, Moradia. Isso é legal você falar, porque tem outra prova que muita gente não conhece de chinês, que é a prova de Taiwan. Então, a prova de Taiwan é totalmente diferente do HSK, por ser tradicional e simplificado também. Você pode exigir fazer a prova simplificada, mas tem uma vez por ano no Brasil que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Quando eu fui fazer ano passado com meus alunos, só tinha 3 brasileiros, eu contei, porque são só filhos de taiwaneses que fazem essa prova, né? Tá. Então muita gente não conhece, mas é uma prova específica para Taiwan. Quem mora em Taiwan geralmente faz essa prova.
Muito bom, a gente já conversou aqui um pouquinho sobre um pouquinho não, bastante sobre o que é essa prova, a importância e a relevância desse certificado. E agora eu acho que cabe a gente entender como que ela funciona, né? Como que é o sistema. Você entra em qual site, se cadastra, você falou que dá para fazer isso agora online. E- Como que funciona isso, professores? Hoje, assim, né, que é o único instituto aqui no Brasil que ministrar essa prova é o Instituto Confúcio, né? Certo. Então, eles têm parceria com várias universidades aqui no Brasil, né? Então, Tem em vários- São Paulo, o Unesp, né? É o Nesp. E em Minas também tem, não lembro qual que é o... Eles qual têm que é os o- campos mas é deles realmente espalhados isso. pelo Tá. Brasil. Antigamente era só focado em São Paulo, agora já tem outros estados, Rio de Janeiro, né? Isso. E tem um site que chama ChineseTest.cn, que é o site oficial, que ele tem todo o calendário do ano. Só que o calendário do ano talvez no seu país não tenha. Que nem eles têm, em janeiro vai ter esse dia, fevereiro esse dia. Aí tem que ver se no Brasil o Instituto Confúcio ele aplicou. Geralmente, o de São Paulo aplica 2 a 3 vezes por ano. Então, aí setembro vai ter, junho vai ter e janeiro vai ter. O do Rio pega 2 datas diferentes. Minas pega 2 datas diferentes. O bom de ser online, você pode aplicar em qualquer uma delas. Tá. Então não importa se você é de São Paulo, se você é do Rio, você consegue ver as datas, tem que entrar no site do Confúcios para ficar olhando as datas, né? Hoje tem grupo de Facebook, hoje tem grupo de WhatsApp de chinês, geralmente eles sempre compartilham essa Certo. informação. Então, você tem que ficar de olho, né? Porque tem a data de inscrição e a data da prova, né? Então geralmente 1 mês e meio, eles já mandam o prazo para você se inscrever. Você paga via boleto e manda tudo para a faculdade e você se inscreve pelo site chinês mesmo, que é esse ChineseTest.cn. Perfeito. Faz todo o cadastro lá. Tem a exigência, né? Você tem que ter um computador Windows, né? Então quem tem Mac não consegue fazer. Aí tem que ter 2 câmeras disponíveis, né? Só o webcam mais o seu celular para poder filmar atrás. Tem todo um requisito A mínimo, parede né? Tem que ser uma parede que não tem nada escrito. Nada escrito. Então tem todo um esqueminha que eles têm um manualzinho assim. Manualzinho no site, explicando, né? Que Tá. tem que ter um microfone, tem que ter uma internet de tantos gigas para poder fazer a prova, né? Para não acontecer nenhum Às problema no vezes dia é da tanta prova. coisa que tem que ter que é melhor ir lá em São Paulo e fazer a prova, Então, né? hoje, qual é o maior problema? Caiu muito meus alunos que faziam a prova, né? A prova, claro, agora tá em casa, é muito mais confortável, mas caiu pelo menos pela metade dos meus alunos, porque eles não querem ter esse trabalho. Nossa, tem que ter uma câmera atrás me filmando, tem que fazer Configurar o tudo, programa. configurar, aí tem que entrar uma semana Porque antes. a câmera, ela não é filmando atrás, obviamente, ó, minha cabeça. Ela vem de trás pra ver se tu não tá olhando É, nada na verdade, na tua parede, na né? verdade é uma na Um de diagonal, frente, tem a do monitor que tem que isso. ficar ligado e uma na diagonal pra ver as suas costas e ver dessa forma, pra ver se também não tem ninguém em quarto. Então, eles pedem pra você mostrar seu quarto todo, tem que mostrar o RG, você tem que entrar 1 hora antes, ficar lá parado 1 hora. Então, é vários procedimentos chatinhos que muitos alunos não querem isso. Quando tiver a prova oficial, vou lá, gasto meus 50 minutinhos, 1 hora, faço a prova e vou embora. É isso. Mas hoje não tem prova até agora, não abriu prova. 2022, Não abriu. Não abriu ainda, prova. Só online. De Tá. Taiwan não. De Taiwan já tem a prova para você fazer Presencial. Né? presencialmente, né? Tem a sala deles, você vai lá e faz. O HSK por enquanto não. tá. A gente já vai caminhando aqui pro nosso encerramento, que também é um tema que passou voando. A opinião de vocês, né? Eu acho que, sincera, eu sei que vocês falaram que é importante fazer, mas vale a pena, às vezes, um aluno que não tem um campus perto, ou vai ter que se locomover tudo isso para fazer a prova. A opinião de vocês, vale a pena todo mundo fazer a prova? Eu sou suspeito de falar, eu Só que- sempre incentivo, né? Então, Tá. por ser uma prova barata e para o aluno realmente ter esse momento de motivação e ele também tem algo concreto. Nossa, eu cheguei em tal nível, né? Então, tem alunos que fazem HSK 1, 2, 3, são 6 níveis, né, de prova até hoje, Tá. né? Tá para sair o 7, 8, 7, 8, 8, 9, isso. mas ainda não tem realmente, mas o aluno consegue ver, né? Então, tô com um aluno que Módulo vai fazer- 7, 8 e 9 é para você que quer aprender A ser um mandarim chi- em braille, né? É, Você precisa saber mandarim em braille para você Não, conseguir aplicar a prova no a módulo... gente deve os vocabulários, né, Tim? Tem Isso. vocabulário que nem o Tim viu. Realmente, assim, Tem que tem gente que até Um pergunta. fluente, né? Tem gente, realmente, tem muita gente que pergunta, né? Realmente chegar no nível fluente precisa ter o HSK 6? Na verdade, nem sempre você vai utilizar aqueles vocabulários, porque no dia a dia, né, que a gente sabe os ideogramas, né, em chinês, a gente tem mais de 100 mil ideogramas. Tem ideograma que nem o sistema computador, né, computacional consegue digitar.
né? Então, aí você fala assim, poxa, Legal, mas, não sabia disso. né, quantos ideogramas, quantas palavras que eu preciso, né, para fazer o HSK, né? Então, que nem o Arthur comentou, né? AD hoje, eles ainda considera até o nível 6. Então, para você, por exemplo, né, quer fazer o HSK nível 1, né? Nível 1 hoje é AD 150 palavras, não ideograma, né? Então, realmente, lembrando, né, em chinês, uma palavra, né, é formado, pode ser um único ideograma ou pode ser formado por 2 ou mais ideogramas. Então, às vezes, né, você aprendeu um ideograma, você juntando com os outros, já consegue montar uma nova palavra. Né? Isso é mais dinâmica, assim. Então, realmente, HSK nível 1 hoje, né, ainda é 150 palavras. Nível 2, 300 palavras. 3, né, vai multiplicando. 600, 120, né, esqueci, 1.200, 2.500, aí já tem um 100 a mais, e depois 5.000. Só que, realmente, no dia a dia, né, as palavras mais usadas no dia a dia do chinês são 3.500, assim, mais ou menos. Então, realmente, você for chegar no nível 5, 6, você percebe que tem muitas palavras, não é nem usado no dia a dia. Só né? para fazer uma redação mais bonita, mas entra naquilo que até a gente aqui, na língua portuguesa também, né, às vezes, vira e mexe, a gente vai pegar uma notícia, um jornal um pouco mais formal, você pega umas palavras que não é de uso natural, né? não é de uso numa conversa, né? Tanto então que o mestrado na China, né, você precisa do HSK5. Por quê? Você vai ver uma linguagem mais acadêmica, vocabulários para você escrever uma redação, para escrever um e-mail, né? Você não vai usar uma linguagem coloquial do dia a dia. Tanto que eu falo para o aluno, se você chegar no HSK3, você se vira na rua. Você consegue falar o que você quiser na rua. Ah, eu não sei como é que você fala garrafa. Legal, mas você vai falar, aquele objeto que coloca água dentro. Como é que se fala? Aí a pessoa fala, garrafa, isso. Então você consegue se virar. Então o HSK3 a pessoa consegue viajar tranquilamente para a China, usar o vocabulário do dia a dia. Claro, vai ver uma notícia de jornal. Vai ver. Vai entender. Aí não, aí já é outro mundo, usa vocabulários mais difíceis. Talvez vai ler a barrinha e entenda alguma coisa, né? A barrinha do telejornal, mas a notícia talvez. Eu lembro quando eu morava em Taiwan, eu não conseguia ler o jornal, né? Meus pais traduziam pra mim. A família de Taiwan que eu morei. Olha, eu li assim e falei, eu não conheço nada. Aí ele falou, calma aí, então isso e vocês falavam. Ah, isso eu sei. Então eu traduzia pra uma linguagem. Então as crianças também não conseguiam entender. Porque é um vocabulário assim, muito avançado. Mais formal. Usa apenas um ideograma, mas tem que saber aquele ideograma que não se usa no dia a dia, não se fala, só se escreve. Aí o HSK5, 6 é para isso. Você ter esses vocabulários mais amplos. Então, em vez de você falar o verbo ajudar, você sabe falar o verbo auxiliar. Então você consegue usar outras palavras para determinar aquela única palavra mais simples. Aí realmente, né, tem muitos alunos que perguntam pra gente, professor, quanto tempo que eu preciso, né, para chegar no nível, né, fluente ou avançado, né? Aí normalmente a gente devolve essa pergunta. Quanto tempo, professor? Então, a gente sempre devolve a pergunta, qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é só fazer uma viagem, seu objetivo é fazer negócio com a China, você quer fazer, sei lá, medicina chinês. Então, realmente, vai dependendo muito, né, do seu objetivo para realmente a gente chegar, né, no nível que você precisa. Por exemplo, eu, assim, né, se eu for utilizar para conversar com o chinês no dia a dia, eu não preciso saber as vocabulários, sei lá, da área de medicina, da área de química, né? Sim, então, sim. que né, a gente, né, eu e o Arthur, a gente já fez até um trabalho, né, de tradução que é voltado para assunto de químico, mineração, essas coisas. E realmente, são vocabulários muito específicos. Até mesmo a tabela periódica toda em chinês. Que até a leitura em português ela é difícil, porque são coisas difíceis. Até em contabilidade, que a gente fez uma tradução já o contábil em chinês. Então, vê tudo que é ativo, passivo, coisa que você usa para quem é da área da contabilidade. Né? Então, é um vocabulário muito específico. E essa pergunta que os alunos falam para mim é quanto tempo para ser fluente? Eu falo, o que você quer ser fluente? Por exemplo, meu inglês, se fosse colocar em níveis, assim, eu falo que é um nível C1. Tá. Eu almejo ter o C2? Não. Vai pra lá pra fora e resolve, Não, né? porque o C1, pra mim, na minha vida, o que eu faço hoje, tá perfeito. Eu não quero ler poesia antiga, eu não quero ler Shakespeare em inglês. Eu não quero usar vocabulários antigos. Pra mim, C1 é o suficiente pra fazer tudo que eu faço. Mandarim, não. Eu já gosto de ler, eu mando muita poesia pro Tim antiga, chinês que não existe, literatura chinesa. Mas o antigo chinês deve ser irado, então, né? Eu tava pegando texto, literatura chinesa que não se usa esse vocabulário mais, não existe mais no chinês clássico. Mas eu gosto de ler. Aí no mandarim, não, eu quero ter um C2 pra cima. O francês, eu parei no B1. Pra mim, pra conversar, pra viajar, tá o suficiente. Talvez eu não consiga entender 100% um filme
ou ler um trabalho acadêmico. Mas para mim tá bom esse nível de francês, que eu queria me comunicar. Então depende do objetivo da pessoa. Quanto mais ela diz que o mandarim, eu não paro de estudar até hoje. Então comecei em 2009 para 2010. Eu não parei até hoje. São quase 13 anos, né? O inglês eu já parei. Claro, a gente Não, acaba dia a aprendendo dia vocabulário você- sim, novo, sim, sim. mas assim, não paro o estudo. Pra mim já é o Exatamente. suficiente. E aí eu faço essa pergunta pra você que tá nos assistindo. Até onde você quer ir com o seu mandarim? Aonde que... E tudo bem você colocar um limite e respeitar. Você não precisa ir ao infinito e além. Né? Exatamente. E às vezes você tá se travando porque você tá mirando lá no mestrado. Não precisa, às vezes você só quer viajar, você só quer competir numa entrevista de emprego, uma vaga de emprego, e tudo bem, você não precisa ir até o SK1, né? Não, o de HSK6. HSK6, né? Isso. Não, mas o de conversação. HSKK3. HSKK. HSKK3, né, que a gente tava falando aqui. Que é mais... Cara, você não precisa, às vezes, mirar tanto nisso, uma coisa mais acadêmica. Mira numa coisa que vai atingir o teu objetivo enquanto mandarim. É isso, né? Exato. Faça então aí o HSK, depois posta aqui, comenta com a gente como que foi a sua nota. Se possível, me manda uma foto de como que funciona, sei lá, como que é a estrutura de um Manda quarto, foto do né? Mandar foto do Do certificado. certificado, também. mas a estrutura E do que quarto, nível- eu queria E que saber. nível você está e que nível você quer almejar. É isso, eu acho que... Manda aí que nível que você quer almejar. O chinês de verdade, com certeza, pode te ajudar com isso, professor. Esses caras, meu. Esses caras aqui... Eu sou por apaixonado osmose pela você vai HSK, né? aprendendo. Umas né? aulas que eu mais gosto de dar é HSK. Então, Esses caras... Eu são amo prova de monstros. proficiência chinesa. Então, eu falo prova de proficiência e eu ali já ajudando o aluno, né? Muito E a bom. tradução, né? Bom. Muita gente pergunta o que é HSK, que é Hanyu, que significa chinês. Chinês. Shui Ping, que é nivelamento ou nível. Kaoshi, prova ou teste. Então, teste de nivelamento chinês é prova de Kaoshen. Kaoshi. Kaoshi. Isso. E é o Kaoshi. que é HSKK? HSKK, que é o Hanyu, Shui Ping, né? Koushi, né? Tem o Koui. Kaoshi, né? Que tem o Koui, que é a fala. Oh, Koui. Koui. Tem outras provas também, o BTC, que é o de business, que no Brasil teve só uma vez, aí só faz na China, que não é muito conhecido, né? Eu Koui demais já por aqui. Certo? Tô brincando, não me matem, professores. Brincadeira, gente. Mas é isso. Uma palavra pra definir o nosso podcast hoje. Eu acho que podemos falar sobre a palavra jihui, né? Jihui significa oportunidade, né? Então, hoje, realmente, se você tem, né, uma prova de HSK, né? Realmente, você consegue né? Destacar um pouquinho, Show. né? Na hora de uma entrevista e tal, né? Chamar a atenção, né, no seu currículo. Isso. Vibrar. E a minha vai ser Jinpu, que é melhorar. Então, independente do nível que você está, né? No básico, intermediário ou avançado, sempre melhorar um pouquinho. Jinpu. Eu sempre acho as palavras do Arthur muito fáceis. Jimpu. Essa eu conseguia falar. Por que não fala? Jimpu. É simples falar Jimpu. Eu vou copiar a palavra dele. Jimpu. Porque é uma palavra muito fácil. Daí tudo é fácil com esse chinês de verdade, com esses professores. É isso aí. A gente volta na próxima semana com muito mais conteúdo de mandarim, cultura, coisas um pouco mais técnicas e coisas extremamente culturais, sempre em torno desse chinês de verdade aqui. Certo? Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam, toda quinta-feira tem um Mandaricast novo. Se você perdeu da semana passada, dá uma olhada no nosso canal, porque tem sempre vários assuntos interessantes, né? Isso. Eu vou dar o tchau primeiro, porque senão eu falo que eu fico copiando eles. Zaijian pra você. Zaijian, até a próxima.